Fala galera, beleza? Cinemáticos na área, trazendo o melhor do cinema para vocês. Trazemos hoje o documentário referente ao Voyeur do ano de 2017, que vocês conseguem encontrar no Netflix. E seus diretores são o Josh Curry e Miles Kane. E hoje a gente vai falar sobre a comunicação do jornalista Gay Talese dentro do documentário. E nós trouxemos hoje a jornalista Kelly, que vai debater um pouco a respeito do assunto do Gay Talese. Kelly, você que é a jornalista, você pode falar um pouco da sua atuação para a gente? Oi, pessoal, tudo bem? Bom, eu sou Kelly de Souza, eu entrei na faculdade de jornalismo com 17 anos, em 1996. Acho que tem alguns aí que nem devem ser nascidos, né? E me formei em 99, ou seja, eu comecei a trabalhar no jornalismo, eu não era nem formada ainda em 98. Eu tenho quase 22 anos de profissão, eu comecei primeiro, trabalhei em vários jornais, sites, e comecei primeiro trabalhando com jornalismo investigativo e policial, né? E depois fui para a área de jornalismo de negócios, e hoje eu sou especializada há quase 20 anos em jornalismo da saúde, que é a área que eu atuo há quase 20 anos. E eu fui da primeira turma de jornalismo da UNG. Eu sou da primeira turma, quando ainda tudo era mato, como se diz por aí da internet. Eu comecei a estudar jornalismo aí na UNG, na primeira turma. Certo. E você se especializou aonde? Na UNG também? Não, eu sou especializada em economia da saúde, né, pela USP. Sou formada na Faculdade de Medicina da USP, em economia, e desde então o meu foco é a área de saúde. Hoje eu tenho uma revista na área de saúde que fala de negócios, área de saúde, economia, tecnologia, e um portal na internet, uma revista chamada Medicina S.A. Arrasou. A gente percebe que você também, além da saúde, você atua em muitas outras áreas, né? Só para ver seu cenário aí, você gosta de ler bastante, provavelmente também gosta de ver bastante filme. Você atua principalmente na área de medicina hoje em dia, né? Mas a gente já percebe pelo seu cenário que você é bastante presente nesse mundo literário, provavelmente gosta bastante de filme. Então, já entrando nesse universo, você é uma leitora do Voyeur, também assistiu o documentário. Você poderia destacar para a gente os pontos que considera mais importantes na relação que o documentário traz sobre o jornalismo? Sim. Bom, eu tenho bastante envolvimento com a área de jornalismo, primeiro porque eu atuei em jornalismo cultural, eu trabalhei por 4 anos na Revista da Cultura, escrevendo sobre literatura, e segundo, eu sou casada com um escritor de ficção, né, tem 7 romances, e então essa é uma área tanto do jornalismo quanto da literatura em que faz parte do meu dia a dia, né. Sobre o livro, sobre o Voyeur, o livro e o documentário, eu acho que a primeira questão aí, até antes de entrar na questão do jornalismo, é quem é o Gay Talese, né? Hoje o Gay Talese, para mim, é o maior representante do jornalismo literário, né? E o que é o jornalismo literário? O jornalismo literário se aposta de técnicas narrativas da ficção para o jornalismo, para a não ficção, né? Então, isso significa que ele descarta aquele jornalismo rápido, hard news, muito objetivo, jornalismo de internet, para trabalhar uma história, para trabalhar de forma mais narrativa possível e literária possível uma história, mesmo sendo não ficção, né? E o Voyeur é exatamente isso. O que o Gay Talese faz? Ele pega uma história para contar essa história de forma quase romanceada, mas mantendo aí a exatidão, a ideia da exatidão. E para mim esse livro é uma aula de jornalismo,
né? Se você pegar ele do começo ao fim, você vai ver que você tem uma aula de jornalismo. Por quê? Porque ele, do começo ao fim dele, ele fala da relação entre a fonte e o jornalista. E todos os problemas e desafios que você tem entre uma fonte e um jornalista. E ele fala, inclusive, da questão de apuração, erros de informação, relação com a fonte e o tempo que você precisa para publicar uma história, né? Se você considerar esse livro, o primeiro contato do Talise com o dono do hotel, com o Geraldo Fulz, entre o primeiro contato e a publicação da história foram mais de 30 anos, né? Quem tem esse tempo hoje, né, de esperar mais de 30 anos? Então, para mim, esse livro é uma aula de jornalismo no bom e no mau sentido. Certo. E já pegando esse gancho, Kelly, quais são os pontos mais problemáticos na relação entre o repórter e a fonte? Nossa, a gente tem vários. Eu tô com a minha colinha aqui, tá? A gente tem vários pontos de que houve críticas aí que o público criticou. Acho que o primeiro ponto o Talise recebeu o convite para ir conhecer esse hotel, onde o Fulz fazia gravações não, acompanhava a rotina, principalmente sexual, dos seus hóspedes, né? E o Talise, já na década de 80, ele foi até lá, né? Uhum. Então, a primeira crítica, o primeiro ponto problemático ele tinha consciência de que um crime, ou, no mínimo, uma questão antiética, estava ocorrendo ali. Qual o papel do jornalista? Acompanhar como espectador ou você denunciar? Teve muito leitor que não levou muito bem essa questão dele saber que por 30 anos ali tinha uma situação que estava ocorrendo de invasão de privacidade com outras pessoas, e ele não denunciou. Mas aí a minha pergunta o papel do jornalista é esse? Ou você tem que denunciar, ou você está ali para contar uma história, né? Esse é o primeiro ponto, é uma questão ética mais do que um desafio jornalístico. A segunda questão é a própria relação entre o entrevistado e o jornalista. Eles desenvolveram, ao longo aí dos 30 anos, uma relação muito complicada, de contatos, de correspondências, e essa é uma questão bem complicada mesmo, né? E o terceiro ponto, para mim, é a questão da apuração. Esse é o ponto mais sério que eu acho que o Talise pecou um pouquinho. Porque você tem ali uma fonte não confiável, tá? Em que está contando uma história. E depois dessa história ser publicada, a gente verificou que tinham vários problemas em relação às datas. Então, as datas com que o Fulz marcava no seu caderno e as observações não batiam com as datas dos documentos da abertura do hotel, enfim. Então, a gente tem ali informações que eram simples de serem checadas ou não tão complicadas, e ele falhou nessa questão da apuração. Talvez por confiar demais na fonte, talvez por ter esse contato muito próximo com o dono do hotel, né? Enfim. Mas o que eu acho importante isso também faz parte do chamado jornalismo literário, em que a proposta principal é contar uma história. E como narrador dessa história, você está presente nessa história e você utiliza métodos não ortodoxos de jornalismo, como conviver com a sua fonte, trabalhar no local. O próprio Talise
num outro livro dele, ele trabalhou em locais onde ele ia fazer investigação. Tem um outro livro dele que é esse aqui, que chama Honra Teu Pai, que é um livro sobre a máfia, né? Sim. E ele conviveu com os mafiosos para escrever esse livro. E aí vocês me perguntam se qual o maior problema. O maior problema para mim, acho que da relação entre eles, é que a fonte não era confiável e ele não checou as informações. Mas eu te pergunto, até que ponto uma fonte é confiável? Sim. E aí, né, o nosso papel é desconfiar sempre, checar sempre. Então, você tem que desconfiar até o final da sua fonte. Porque, por exemplo, como nesse livro da máfia, como é que você confia na palavra do mafioso italiano que está lhe dando um depoimento? Então, seu papel é contar a história, a versão da pessoa, mas sempre colocando essas questões, mostrando essas questões. Essa fonte, ela não é confiável. Obviamente que não é dessa forma que você vai escrever o livro, mas você tem que apontar as incoerências. Que eu acho que o que o jornalista tem que fazer é exatamente isso, contar a história e não inviabilizar a história. Nesse caso do livro do Thalys do Voyer, eu acho que ele foi correto. Assim, tem muita polêmica em relação a esse livro, porque por ele não ter checado muito bem as informações que foram facilmente verificadas depois. Mas o que é mais importante? A data que se abriu o hotel e que estava errada nos escritos do FUS, né, do dono do hotel, ou você contar uma história de invasão de privacidade. Eu acho que a imprecisão das informações não inviabiliza a história. Então, eu defendo muito esse livro e eu acho que é uma história que deveria ter sido contada, senão nem eu, nem você e muitos leitores não saberiam que um doido comprou um hotel, criou um esquema dentro de um sótão, uma estrutura para vigiar por décadas, né? Com a ajuda da mulher, né? Então, ele tem registros e registros. Para mim, o que vale é a história. O resto, assim, você vai apontando depois. Agora, a falha, sem dúvida, o Thalys falhou em checar algumas informações, né? Certo. Então, Kelly, mais uma pergunta. Como você já disse, né, o jornalista pecou, o gay Thalys, no caso, pecou em acreditar somente no que o FUS falou, né? Mas, na sua opinião, o que você acha que poderia ser diferente na relação entre os dois, né, entre o gay Thalys e o FUS? Ou se você estivesse no lugar dele, o que você faria de diferente? Eu acho que a primeira coisa a gente tem que falar primeiro, antes dos problemas, falar do que ele acertou em fazer. Então, para mim, qual a primeira decisão correta dele? Existia uma exigência do FUS, no começo, em não revelar a identidade dele. Isso na década de 80, né? Então, ele não queria revelar a identidade dele, ele ia disponibilizar todo o material, ia contar a história, mas ele não queria revelar a identidade dele. O que o Thalys fez? Recusou. E ele recusou, e isso engavetou a história dele por quase 30 anos. Só foi em mais de 30 anos, na verdade. Só em 2013 que o FUS aceitou a não exigir mais o anonimato. Ele aceitou, né, revelar a identidade. Então, isso para mim é uma decisão acertada, né? Se você quer contar uma história, você não é um boato. Então, tem os personagens, ainda que essa história seja não ficção, né? Então, isso eu acho que é um ponto muito acertado. Eu acho que o que faltou ali foi precisão na informação, né? Foi
ele ter escutado outras pessoas. A gente aprende com 17 anos, eu aprendi que a gente não pode ouvir só um lado da história dentro do jornalismo, né? Então, a gente esse é um erro muito comum e que a gente comete todo dia, e até o cara mais importante do jornalismo literário, para mim, ele é um dos jornalistas mais importantes, pecou, né? Então, isso é um lembrete todo dia. Não confie na sua fonte, checa a informação. Toda vez que você tiver certeza que a informação está correta, vai lá e checa de novo, para ter mais certeza ainda, porque você vai pecar em algum momento, assim, com exatidão. Mas, para mim, o erro dele foi basicamente isso. Eu não acredito, e agora eu acho que os seus professores de jornalismo vão ter um pequeno colapso, eu não acredito em jornalismo imparcial, tá? Eu acho que todos somos parciais, né? Eu acho que a hora que eu sento para escrever uma história, vem a minha bagagem, vem a minha cultura, vem a minha história familiar. Então, todos nós temos esse lado. O que não pode falhar é a transparência. Eu acho que eu posso ser totalmente parcial, dizer, olha, eu estou te mostrando uma história, o meu lado é esse. Mas você tem que ser transparente, né? Então, vamos pegar um exemplo do jornalismo, o jornalismo americano. A gente tem um exemplo do jornalismo americano que é a Fox. A Fox News, ela é uma rede de TV identificada com a direita. Então, ela gosta do Trump, ela defende pautas que o Trump defende, enfim, ela divulga as pautas do Trump. A Fox News está errada? Não. Sabe por quê? Porque ela simplesmente se posiciona dessa forma, ela é transparente em dizer, nós somos uma rede de TV alinhada com a direita, alinhada com essas pessoas. Se você não gosta, todo o direito de mudar o canal. Então, eu acho que o que a gente tem que pensar é sempre nesse viés. Eu sempre desconfio do jornalismo totalmente imparcial. Eu acho que isso é um jornalismo romantizado e não existe, tá? Em todos os veículos de comunicação que eu trabalhei, direta e indiretamente, trabalhei na Gazeta Mercantil, que era o maior jornal de economia do país, e você tinha editores com posições claras e que orientavam a gente a escrever por um lado ou para o outro lado, enfim. Mas eu acho que, assim, a hora que você é transparente em dizer que você está escrevendo e se posicionando dessa forma, eu acho que você é ético e você não comete tantos erros, né? Falta de apuração, sim, é mais problemático, mas em relação à imparcialidade, eu acho que é ficção, mais ficção do que os livros que meu marido escreve. E para a gente finalizar, Kelly, a exemplo do Thalise, você já viveu em algum momento da sua vida profissional alguma situação semelhante? Se você já viveu, você pode contar qual foi a sua situação referente à situação que você viveu? Sobre fonte não confiável. Todos os dias. Eu encontro fontes não confiáveis todos os dias. Isso eu vi no jornalismo policial, quando eu trabalhei no jornalismo investigativo, no jornalismo em saúde, quando você senta na frente de um dono de uma empresa e ele fala para você que meu produto ou minha solução vai fazer XY e você sabe que não é assim. No jornalismo cultural, quando um escritor, um cantor te conta uma história e você fala, não foi bem assim que aconteceu, né? Sim. Então, assim, todos os dias a gente se encontra aí, de alguma forma, com uma fonte não confiável.
Eu acho que, para mim, o fato mais marcante em relação à fonte não confiável foi logo no começo da minha carreira, quando eu trabalhava com jornalismo investigativo. Eu estava na redação, ociosa, e eu falei, eu quero fazer uma matéria dentro de uma penitenciária. E fui lá e falei, como que a gente faz para fazer uma matéria dentro de uma penitenciária? E descobri como, mandei um fax, porque existia fax, naquela época não tinha e-mail, e fui autorizada a passar 7 dias numa penitenciária, entrando e saindo. Eu entrava de manhã e saía no final do dia para fazer uma matéria de recuperação, né, de detentos. Essa era a minha proposta, de reabilitação. E eu pedi para ir de segunda a domingo, acompanhar uma semana inteira. Nessa matéria, enfim, você está ali com pessoas que foram condenadas por assalto a banco, assassinato, roubo, enfim, todo tipo de crime, e que eles estão te contando a história deles. Essa fonte é confiável, né? Isso inviabiliza a minha história? Não, né? No meio dessa reportagem, que era de reabilitação, um dia eles chegaram e me entregaram um dossiê contando a história do PCC, tá? Essa penitenciária é a José Parada Neto, que é aí em Guarulhos, né? E essa penitenciária, ela tem um grupo lá, um partido, que é oposto ao PCC. E naquela época, eu acho que foi em 99 ou 2000, eles queriam denunciar o PCC, que não era conhecido, e eles me entregaram um dossiê sobre isso. Então, eu estou ali com um documento, com um livro que eles escreveram na máquina de escrever, contando a história do PCC, o que estava acontecendo no sistema penitenciário, com o PCC, com a entrada do PCC, isso antes do PCC acontecer realmente. E aí? Acredito nessa história ou não acredito nessa história? A gente está falando aí no começo da década de 2000, um pouco antes, acho até 99, 2000, quando a gente quase não tinha informação de PCC, né? A gente não sabia o que era. Não tinha muitos recursos, né? Não tinha informação, a gente não sabia da existência do PCC. Então, eu tinha uma história, a primeira coisa que eu fiz foi não inviabilizar a história, eu tinha uma história para contar, né? E aí você ter pessoas que te contam essa história e que estão vivendo aquela situação é riquíssima. Então, assim, qual é a chance de você estar com pessoas, os detentos que estavam ali, né, vivendo aquilo no dia a dia e te contando algo em que outras pessoas que estão fora da cadeia não têm a menor ideia. Então, assim, primeiro você viabiliza essa história, você diz, ok, eu quero contar essa história. A segunda questão é, como eu vou contar essa história, né? E no meu caso, especificamente, eu estava no começo da carreira, eu peguei todo esse material, as entrevistas, as fotografias, e entreguei para o meu professor, que era âncora da Rádio Eldorado, do Grupo Estadão. Fazia basicamente jornalismo investigativo. Eu entreguei para ele e a gente trabalhou juntos nessa história, de forma a contar essa reportagem virou uma série para rádio, em 6, 7 episódios, que passou tanto na Rádio Eldorado, quanto no Estadão, né, se transformou em material para o Estadão. E o que a gente fez foi dar voz para essas pessoas, né? Então, a gente conta essa história dizendo que é o ponto de vista deles e não vendendo aquilo como verdade, até porque, assim, o que é verdade, né, hoje? Sim. A gente vive no mundo pós-verdade. O que é verdade? O que é? Então, eu acho que você tem que ter a humildade, a transparência de dizer que você não tem
Você não tem certeza daquilo, mas essa é a história que eles estão contando. E eu acho que é uma história que merece ser contada. Por isso que, assim, os pilares do jornalismo aí, objetividade, neutralidade, imparcialidade, eu acho que a gente tem que seguir como norte, mas elas não podem te transformar numa prisão, porque nem sempre você vai encontrar o mundo ideal lá fora. Pelo contrário, eu acho que a gente encontra imprevisto o tempo todo, a gente encontra fonte não confiável o tempo todo, a gente trabalha com falta de dados, a gente trabalha com falta de tempo. Então, você tem que ter humildade de reconhecer isso, né? De que, olha, essa informação é com esse ponto de vista, com esse foco. Uma vez que você é transparente com o seu leitor, eu acho que a chance de errar é menor. Certo. E esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Obrigada, Kelly, pela participação. Ficamos por aqui, pode curtir bastante, compartilhar e se inscrever aqui no canal e ativar o sininho. Um beijo, até mais.